Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Estão vendo que sempre eu tento deixar baixo aqui o cereal, né? Os recursos. E não morre tropa, não acontece nada, porque eu tô sempre com o cereal chegando mais do que o que está negativo. Ponto. Só dizendo essa coisinha singela por agora. E dizer também que eu levei um ataque aqui, arquivos lá na 07 e na 08. Enquanto estava rolando. Ó, foi meia-noite. E foi 2 da manhã. E eu quero mostrar uma coisa aqui interessante, tá? 2 da manhã, na aldeia de Esparta, 7.000 de robô, né? Ponto. Eu tô sem o... Eu estou sem o Grande das Confusões ativado. Eu ia ativar, mas eu preferi ativar o do treino para botar fila na tropa, uma fila de tropa. E ele atacou também a aldeia gaulesa 07. Esse jogador é da REN. Ponto. Aqui ele roubou 9.000, atacou com 99. E por que ele atacou com 99 aqui, né? Porque é a aldeia gaulesa, né, gente? A aldeia gaulesa sempre inspira um pouco mais de temor. Ele sabia que ele poderia ficar com os cavalos presos. E eu, apesar de fazer as armadilhas, eu não produzi armadilhas, né? Só fiz ali. Mas esse vídeo aqui eu vou falar, eu fiz ele para falar sobre um assunto mais extenso, chato, complicado, que é a mudança de guilda. Bom, eu fiz amizades aqui nessa guilda. Tem um assédio rolando da TT para cima dos jogadores da BR. E eu olhando o panorama geral, eu vou migrar para lá. Se eles me aceitarem lá também, né? Porque eles fizeram um convite já faz alguns dias, eu nem respondi. Eu avaliei aqui as situações. Eu não iria sair porque não me importava, né? É assim, é indiferente para mim. Eu acredito que eu sobrevivo aqui ou lá, não importa muito. O meu amor à conta em si não é muito grande a ponto de eu ter medo de alguma coisa, né? Minhas escolhas elas acabam se baseando agora nas questões de conteúdo, no que é mais prático, né? E aí vamos tentar ir por parte para eu não tornar isso aqui mais longo do que o necessário, vamos colocar dessa forma. O que você busca quando você começa a jogar, né? Um time. Mas antes de um time, você precisa ser você. Você precisa se valer das suas próprias capacidades, né? Digamos que você tem um reino na mão, né? E antes de você acreditar que a guilda deve te proteger ou que você deve fazer algo em conjunto, você tem que fazer por si mesmo. No mínimo, administrar as tuas aldeias, o seu reino. E a aliança é como se diz, uma aliança, uma confederação, né? Tem a confederação de guildas, tem a confederação de guildas. E é a mesma coisa dentro da guilda, né? Você faz confederação com outros jogadores, né? Imposta pela vigência da guilda, né? Nesse caso. Mas eu já vim falando no contexto dos vídeos sobre a relevância, sobre a oneração, né? Onerar é você se tornar peso para a guilda, né? E ponto. Nós tivemos vários exemplos disso. Inclusive alguns jogadores também provaram disso, né? De ajudar a guilda a mandar as defesas e depois ficar sem nada. E aí ele não é útil, né? Ele ainda recebe crítica. E eu mesmo recebi, não crítica, né? Mas tive uma discussão que depois a gente conversou, eu e o líder, e nos acertamos, digamos assim. Mas você recebe determinadas críticas, por exemplo. Nesse sentido aí da crítica, foi que eu estava comentando que eu tinha os 20.000 de lanceiro, 20.000 de lanceiros em Upiana, mas que eu só ia mandar eles para defesas certas, né? Para ficar junto com outra quantidade de defesas, etc. Ao mesmo tempo que eu não posso tirar de Upiana para qualquer coisa, né? Upiana é uma área de bastante risco. Eu queria destruir as aldeias, mas também não tem por que destruir, né?
realmente tá desorganizado, eu já venho falando isso há muito tempo, e aí não é uma... Né, por ter pessoas na organização e na liderança, e etc., qualquer crítica que você faça a isso é como se você estivesse criticando a pessoa, né? Mas você tem críticas fundadas, infundadas, você tem o falar mal gratuitamente, você tem o falar mal por despeito, por inveja, por um monte de coisa. Não é o caso aqui, né? Eu sempre tento pontuar completamente. Por exemplo, quando você tem a liderança, quem vai liderar? Lidera quem tem a experiência, a expertise, o tempo, o conhecimento. Não é o caso aqui, entende? Não é o caso aqui. O caso aqui é boa vontade. E boa vontade, já falei várias vezes, não vence o jogo, né? Eu posso pedir defesa e todo mundo enviar, mas todo mundo enviar desordenadamente, o que tiver, mandando para andar 8 horas, não sei o que, é muito boa vontade, mas é completamente ineficaz, é ineficiente, é derrota na certa, entende? Não é assim que se faz as coisas. Embora você vai ficar com aquela sensação de, putz, pessoal esforçado, mas esse esforço não é suficiente. Inclusive, esse esforço leva as pessoas a desistirem, né? Porque elas vão gastar a energia delas errado, né? E não vão ver frutos daquele emprego de força, de energia, de atenção, né? E ponto, né, gente? Deixa eu botar as tropas para fazer logo, que eu já estou enrolando para fazer essas tropas há um tempão, né? E aí o que acontece? Eu vou ficar com essa aldeia aqui desguarnecida nesse tempo. Eu mandei uma mensagem para o líder agora, falando para ele sobre a minha, como posso dizer, pretensão de sair, né? Eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá, gente? Eu faço e fiz meramente por uma questão de cortesia, aonde eu sei que eu fico aberto a receber ataques. Por exemplo, eu fico aberto a essa aldeia aqui ser zerada, mas sinceramente, muito difícil. E como eu não pretendo que essa aqui seja minha capital, eu não ligo para esses campos que estão no 13, etc, tal, não ligo para isso, eu consigo segurar a onda dessa aldeia aqui ficar exposta e eu poder receber uns ataques aqui de destruição e etc, tal, né? Eu mudando lá para TT, a minha capital vai ser lá a 02. Eu ficando aqui, minha capital permanece essa aqui, né? Enfim, no lugar de eu ter tropas presas lá, na 02, eu vou ter tropas presas aqui na 01 e ponto, né? Essas tropas de defesa sempre vão ficar presas em alguma aldeia, né? Mas aqui eu consigo defender ali Esparta, consigo dividir um pouco, fazer encaixe, principalmente porque essa aqui ainda é minha capital, então eu não vou perder essa aldeia por conquista, o nego precisa quebrar, e quebrar bastante, sabe? E ponto, né? E eu tenho relativamente algum ouro para gastar, ponto. Eu vou ter mais pelo menos 100 de ouro aqui para poder gastar. E o que é que vai me levar aqui a mudar de guilda? O primeiro fator é que na nossa própria guilda nós temos jogadores, mas nós não temos conhecimento no geral. Os próprios jogadores que eu fiz amizade, eles entendem que eu já fico conversando com eles há algum tempo, que eles gosto deles bastante, mas é o primeiro servidor. Eles não têm nem ideia do que fazer, né? E um problema da ignorância, no sentido do não conhecimento, é que você não sabe o quanto disso você é, ou seja, o quão ignorante você pode ser. Não dá para saber. Conforme você vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, o que você ganha na verdade não é conhecimento em si, mas percepção sobre a ignorância que você ainda tem. E se você não ganha percepção sobre a ignorância que você ainda possui, na verdade eu posso te afirmar que você não está aprendendo muito bem. Você não está aprendendo muito. Quem aprende de verdade, quem entende de verdade, se torna consciente do quão ignorante ainda é, das possibilidades que não conhecia e que ainda não conhece, né? Porque você consegue reparar com um pouco de perspicácia, vamos colocar assim, que se o que você descobriu de ontem para hoje você não tinha nem ideia de existir, você consegue compreender que aquilo que você vai aprender até amanhã ou depois, hoje você ainda não tem ideia de existir. Então é isso que você ganha com um pouco de perspicácia, noção sobre a própria ignorância.
Ponto. Dito isso, não é uma crítica, né, a ninguém diretamente. E repito, né, dos jogadores que eu gosto. Antes de sair, vou tentar conversar com eles, não para levá-los comigo, mas para deixá-los numa situação onde eles possam se defender, né? Entenda um pouquinho mais do jogo, porque depois eu ficar conversando com eles não acredito que seja de bom tom, né? Ficar numa guilda e ajudando outro de outra guilda a se defender, né? Talvez no outro servidor, se eles não migrarem também, não sei o que o líder vai fazer em relação à guilda em si, mas vamos para a guilda em si aqui. A gente tem uma boa organização aqui. Mais um saiu da guilda aqui agora. Outro saiu aqui. Esse aqui foi expulso, esse aqui abandonou, esse aqui, né, Piranatá ali. A Angelux, né, que era a nossa... Ó, o Doctor saiu também. Então assim, já saiu bastante gente. Essa guilda aqui, eu nem sei em qual colocação que ela tá. E ela tá em sexto, né? Não sei aqui como foi realmente as soluções. Cartago, Lucéia. Não tem uma boa... Não está bem também, né? Ponto. E qual é o principal fator, né? Vamos tentar resumir aqui. Eu estou acabando me perdendo um pouco no assunto. Qual é o principal fator? Não tem gente, velho. Não tem gente para staff. Não tem... É um jogo que não tem longevidade, tá? Longevidade. A TT, bem ou mal, ela tem aparentemente jogadores melhores, né? E está ganhando cada vez mais porque mostra mais firmeza nas ações. Já teve mais um aqui. Enfim, saindo bastante gente. Mostra mais firmeza nas ações e longevidade no jogo. Mais estrutura, né? Os acertos que ela fez, nós estávamos em segundo aqui antes de eu começar a gravar o vídeo. Caímos para quarto. Eu já tinha comentado a um... E aí, com todo respeito, né? Porque o Zé do Caixão e o Gabriel são brasileiros, então eles vão entender e talvez eles vejam os vídeos. Mas você constata pela nossa própria staff que o Zé, o Gabriel, acho que são os primeiros servidores deles. E os caras estão se esforçando. Mas eles não têm o conhecimento, o discernimento para poder fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Não tem a experiência, a maturidade para poder gerir. E aí quando você tem na staff jogadores que sabem menos do que aqueles que eles vão comandar, que eles vão instruir, aí você tem um problema grandíssimo, né? Os jogadores que são realmente experientes, eles vão só saindo. E eu compreendo eles, né? Ponto. A gente tem aqui 51 membros. Desses 51, se você chegar aqui, ó, para baixo, este aqui, eu lembro dele ser esforçado e tudo. Mas 4 aldeias. Não sei porquê, né? Se perdeu aldeias recentemente, etc. Mas você percebe que o líder, quando ele pega um cargo desse, né? Alguém pega um cargo de liderança, alguns jogadores vão pensar que a gente que é liderado deve a esta pessoa, né? E a gente tem nossos deveres para com esta pessoa que nos lidera. Mas principalmente é essa pessoa que se coloca nessa condição de liderança que deve para os demais as qualidades que ela se propõe que ela se propõe não, né? Que deve as qualidades que ela tem que ter para liderar, senão é só um chefe de alguma coisa, né? E esse é o pé que está aqui, né? Não tem apoio. Eu fico um pouco mal, assim, de falar determinadas coisas que eu falo, porque eu conheço as pessoas. Eu entendo que por trás da conta do líder tem uma pessoa. Por trás da conta dos staffs tem uma pessoa. E essa pessoa consegue me entender completamente quando eu falo aqui. Ela vai levar para o pessoal muitas das vezes. Mas é didático. Isso aqui é didático. Ela pode doer nela hoje, mas amanhã ela faz melhor. Amanhã ela não recebe a mesma crítica. Se ela estiver interessada em entender essa parte, né? Qual o tipo de acerto que essa guilda aqui pode fazer com outras? É baixar a cabeça
entender que não tem gente, não tem estrutura, né? Ser assimilado ou se colocar abaixo de uma outra liderança que realmente lidere é o certo a fazer. Às vezes é humildade. Não estou dizendo que a pessoa, o líder aqui, não é humilde, etc. Tal, tá? É justamente o oposto. Às vezes, quando você fala que a pessoa tem que ter alguma coisa, você insinua que ela não tenha. Mas não é o fato de não ter. Tem coisas que elas caminham numa linha muito tênue que é difícil de você significar. E eu vou tentar dar um exemplo, outro, para entender o que é essa humildade. Você pode ter uma pessoa que ela não liga a mínima de você ir na casa dela, comer da comida dela e ponto. Ela não liga a mínima. Mas na hora dela colocar a comida dela, ela come tudo. E se você não comer antes dela, você fica sem. No segundo caso, quando você fica sem, você vai falar, pô, fulano é egoísta. Não, fulano não é egoísta. Fulano é desatento. Fulano é desconsiderado. Ele não considerou você na hora dele comer ali e deixar para você. Mas em nenhum momento ele te privou de ir na casa dele e comer da comida dele. Então ele não pode ser dito egoísta. Mas vocês entendem que o comportamento ali tem uma linha tênue e que você vai assumir pela sua perspectiva o que o outro é? É desse modo que eu não estou dizendo que o líder não é que o líder não é desumilde, né? Mas que em algum momento ele quer segurar uma onda que para mim eu acho que é maior do que ele é capaz de suportar, de segurar, principalmente porque não tem pessoal suficiente para gerir as dinâmicas todas que são precisas de serem geridas, né? E quando a gente passa lá para TT, como eu vou colocar isso? Eu não sei o quanto que eles são organizados, mas eu percebo que eles têm mais pessoal para fazer essa gestão, né? E vão ter mais pessoas, porque não se trata só das pessoas que estão na staff, se trata do número de jogadores capazes na guilda. E esta guilda aqui não possui, né? De novo, boa vontade, ser legal, etc, etc, etc. Não vence o jogo. E teve um vídeo anterior que eu falei alguma coisa sobre jogo grande, jogo pequeno e etc. Por exemplo, um jogador como eu, que não está interessado em nada no jogo, eu posso ficar nessa guilda ou posso ficar na TT. Eu posso ficar numa guilda aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, né? Sei lá, alianças. Eu posso ficar numa guilda essa, por exemplo. Eu posso ficar aqui. Eu posso ficar na IA. Eu posso ficar em um monte de guilda aqui que não tem nenhuma pretensão no jogo. Porque eu também não tenho. E eu, do jeito que eu sou, no sentido de experiente, dificilmente vou ser completamente destruído. Dificilmente eu vou deixar de jogar. Dificilmente eu vou deixar de me divertir. Mas esse não é o caso para outros muitos jogadores, né? Jogadores que querem vencer, que estão doando o tempo deles, etc. E querem e vão querer participar de um time forte. Porém, para eles participarem de um time forte, para eles estarem numa GIF, para eles estarem na TT, que é a que está em segundo agora, para estar na REM, você precisa demonstrar algum grau de competitividade, comprometimento, regularidade, experiência. Senão você vai ser tirado, você vai ser jogado para trás. Ou você vai jogar o seu time para trás. E aí falta também para os próprios jogadores entenderem isso. E principalmente para os líderes entenderem quem eles têm que cortar, porque não é porque o cara é legal que você não vai cortar ele. O cara precisa mostrar que ele está apto para estar no time que vai vencer. Simples assim. E esse é o trabalho também difícil de um líder. Saber quem ele tem que cortar, saber quem ele tem que atrair, movimentar estratégias, diplomacias, etc, etc, etc. É um trabalho de gestão, não é um trabalho de fazer. E o que eu vejo muito isso em vários servidores são os líderes fazendo coisas, querendo fazer coisas, quando eles têm que entender como eles motivam para os outros fazerem, como eles direcionam para os outros fazerem. E não é um trabalho de fazer de empregado, é um trabalho de fazer de direção, de organização, de entender na ideia, para que outros consigam executar com facilidade, porque você facilitou aquilo na ideia, na raiz, no princípio.
Ponto. Nada disso é feito, e isso é uma coisa do mundo, né? É uma coisa da vida, né? Ah, não tem só no jogo, não tem lugar nenhum. É. As pessoas vêm se divertir, mas até para se divertir e ganhar, você tem que dar um pouco a mais. Para se divertir, por se divertir, aí você também pode entender que você não precisa estar na guilda top. Às vezes eu quero fazer uma capital para fazer tropa, não preciso do treino, não preciso de outras coisas, né? Mas é pedir muito, e aí eu não estou falando isso de uma maneira leviana, é pedir muito que as pessoas sejam conscientes de si mesmas. Ou seja, que cada jogador aqui dentro dessa guilda que a gente está, que tenha 4 aldeias, que tenha 5 aldeias, entenda que ele não está à altura de uma guilda que vai estar top 2, top 3. E ele mesmo tente entender como ele pode ser relevante para estar numa guilda que pretende ganhar. Isso é pedir muito. Quem tem que ter realmente essa consciência, essa clareza, é quem se propõe a liderar. Quem puxa essa responsabilidade para si mesmo. Ponto. Eu vou só... isso, eu só queria ver se estava realmente gravando. Então, esse é o ponto, tá, gente? E aí fica uma coisa assim, né? Você participa de um time e depois você sai e parece meio antiético ou alguma coisa. Só que quem deve, para os jogadores que estão sendo liderados, é a liderança. Ela se propõe, ela assume uma responsabilidade, ela, na situação que se coloca de liderar, ela diz, ela insinua, é a palavra certa, que ela é apta para isso. E às vezes ela não é. Então, por que eu estou falando isso? Porque os jogadores que saíram e são tratados como ou traidores ou sei lá o que e tal, e eu vejo mensagens como: pô, ainda bem que a TT está tirando jogadores que nem tem tropa. Onde foi que esses jogadores perderam as tropas? Se eles usaram mal as tropas deles, quem não teve o controle dos jogadores para que eles executassem ações mais certeiras ou para que eles não executassem ações descabidas? Quem os liderou? Quem os conscientizou? Quem os explicou? Este trabalho não tem. E aí nessa hora, quando um jogador inexperiente faz as burradas que ele vai fazer por ser inexperiente, eu não sei de quem que é a culpa. Se é do jogador que é inexperiente ou daqueles que assumem um papel para si de liderar, de cuidar, de direcionar e não fazem. Também porque não conseguem, não podem. Com tantas tarefas, com poucas pessoas para ajudar. E aí é a hora de você ser lúcido, como líder, como alguém que tem um cargo, como alguém que tem influência, e falar: acho melhor a gente fazer uma fusão, fazer alguma coisa, porque dessa maneira aqui a gente estraga o jogo de todo mundo. Frustra o jogo de todo mundo. Dessa maneira a gente não é competitivo. Ponto. Esse é o meu ponto, tá, gente? Para mudança de guilda, como eu falei, eu poderia ficar nessa guilda. Eu poderia, tranquilamente. O pessoal da TT ali, mesmo que quebrasse, ou que quebre essa minha aldeia, é extremamente difícil, tá? Eu tenho encaixe para fazer, tenho artefatos para usar, só que minha defesa fica travada lá. Eu nem fiz minha capital ainda. E eu quero fazer um conteúdo para vocês. Eu quero desenvolver a conta. Ponto. Ou seja, além de eu não dar muita atenção para essa conta, eu também encontro estes cenários, né? E é bom eu fazer um giro desse para demonstrar para vocês qual é, de fato, a realidade e também para desmistificar determinadas coisas. Quando a gente vai no 5x, tem esse jogador, ó, aqui no 5x, só para vocês verem, tinha uma tropa ali parada, mas ela não está parada, tá, gente? Quando eu acho que eu vou ficar um tempo assim sem mexer, que eu vou me distrair, a tropa está andando. A tropa não fica parada, sabe? Quando ela fica parada é porque eu me distraí, mas quando eu noto que eu estou nessa situação de estar distraído, eu boto para andar. Dificilmente, ou eu diminuo muito o risco de pegarem minhas tropas paradas na aldeia. Isso aqui também foi o que o Huawei fez, tá? Só que eu peguei as tropas dele na volta porque ele fez o que é o esperado, né? É fazer as tropas chegarem um pouco antes de quando você loga.
O certo é você fazer as tropas chegarem depois que você loga, não um pouco antes. Ele fez chegar um pouco antes, acabou sendo sorteado para perder as tropas, né? Aí, beleza. O que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar a guilda, um jogador específico, que era o Venom. Ó, aqui a gente teve mais um jogador que perdeu a aldeia, mais outro. Mas vocês perceberam que é um show, né? Um perde a aldeia, aí na mesma hora pega. Esses jogadores que estão sem aliança é porque eles estão migrando de guilda. Isso aqui, esse jogador aqui é lá daquela. Eu achei que ele era da outra guilda, até, não da Lin. Mas aqui, gente, nesse servidor, tá uma bagunça assim generalizada, tá? Aquela guilda que eu queria ir no início lá, a Les, né? Ela virou essa guilda aí que tá guerreando contra a gente nesse momento, que a gente tá em guerra. Deixa eu observar aqui. Deixa eu só botar o horário para fazer a aventura. Ai, é um assunto muito extenso, muito chato esse que eu estou abordando. Eu também quero mostrar algumas coisas para exemplificar, para vocês terem uma noção real da coisa, né? Eu estava no 3x, a gente está em terceiro aqui, e vocês percebem todas as coisas que aconteceram, né? A liderança que mudou 3 vezes, esse cara aqui, ele veio de uma guilda que a gente está atacando. Ele era de uma guilda turca. E aí veio pra cá. Agora ele é o líder, sabe? Isso acontece em todo servidor. Em todo servidor. Ponto. Aquele Olympic, esse aqui teve uma aldeia zerada hoje. Pô, a gente tem um cara com... Ele não tem 19 aldeias, tá, gente? Ele tem... Tem 19 aldeias mesmo? Tem. Enfim, bola amarela. Isso aqui é o suprassumo dos servidores. Desânimo, falta como posso dizer, não é de coerência não, mas cadê? Ó, o Área 51 aqui, 8 aldeias, entendeu? Esses jogadores, a Área 51, isso aqui, né, é complicado. Esse aqui não tem 10 aldeias, tem 10 mesmo? Tem 10 aldeias, mas com bastante pouca população. Não sei o que aconteceu aqui não, deve ter colonizado para agora, sim, não faço ideia. Esse jogador aqui, ó, cadê ele? Venom. Esse Venom aqui, ele era de uma outra guilda que eu não faço agora nem ideia, mas eu acho que ele era da Alp, depois foi para uma outra. Aí agora ele tá aqui, ó. Ele é lá de... Não sei se ele foi da TT, da NN, da onde é que ele foi. Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Aí eu tenho aqui a Karma da NN e Hiperbórea. Hiperbórea é onde está lá a minha capital, tá? E a gente está com PNA com a NN. Mas tem a TNT, né, também. Bom, a gente está com PNA com a NN. Esse jogador aqui era nosso, não é mais, agora é da NN. Sabe? Acredito que vocês lembram de algum vídeo de ter um jogador nosso aqui, ó, que eu ficava até questionando. Eu falei, caramba, o que esse cara tá fazendo aí? Não sei o que tal. Pronto, tá lá na NN agora. Então, tem jogador de lá para cá, de cá para lá. Muitas coisas acontecendo. A Alexandria aqui, tudo da NN. Aqui em Cierne, né? Cirene, também agora tudo da NN. Aqui nós temos quem? Dos turcos, tal. Os turcos aqui a gente está quebrando bastante. Aqui tá tudo nosso, basicamente, ó. Mas antes não estava assim, então teve migrações de lá para cá, de cá para lá. Mas isso aqui são as diplomacias como elas têm que ser. Algumas guildas cedem jogadores de alguma área para outras que também vão ceder de outras. Essas guildas aqui, a FT,
a TK e etc., elas não eram guildas muito relevantes. Ou seja, quer dizer, a TK era muito relevante. Eu acredito que vocês já viram ela aqui nas cabeças, né? E agora, cadê ela? Está aqui embaixo, em décimo. Ela já teve aqui em cima. A TNT, que olhava assim, essa aqui que estava mais abaixo ainda, subiu um pouco. A gente está lutando contra essa aqui, né? A GD, que ela tinha um outro nome, já estava em primeiro, depois caiu. Enfim, isso aqui é inacreditável, gente. Está aqui em terceiro é inacreditável, sabe? Mas esse é o retrato dos servidores. Aquela Alp sumiu, isso aqui não existe mais, sabe? Isso aqui as contas que estão aqui não são nada. E acaba que a gente está brigando contra essas guildas aqui. A Lin, a FA, tem uma outra que eu acho que é essa. Cadê? Acho que é essa aqui também. Que eu não sei qual é a dessa guilda aqui. Pacto de navegação com a Alp, em guerra com a NN. Nossa, é uma bagunça, porque essa aqui tem um nome muito parecido com a nossa, né? Mas não é a nossa. Então, assim, é... E tinha outra guilda que eu queria mostrar, que ela foi desmantelada também, e ela era uma guilda legal. Né? Os turcos estão aqui em oitavo, mas eles são fortezinhos. Vamos para o mapa de novo, porque vocês lembram que tinha a IS, né? E aí, como é que uma guilda daquela como a IS, que tinha 60 membros, se desintegrou completamente e ela virou o quê? Isso que eu queria saber. O que que ela virou? Eu não prestei muita atenção, sabe? Mas ela virou alguma outra coisa aí e foi, ou ela foi só desintegrada. Tinha jogador aqui, deixa eu ver. Vamos aqui para minha aldeia, essa aqui. Vocês verem uma coisa. Aqui tem muito TNT e NN, né? A minha aldeia está onde? Isso aqui é de quem? Não, deixa eu tentar de novo aqui. Centralizar. Bom, só para mostrar para vocês que essa área aqui inicialmente era de quem? Da Alp e da AIS, daquela Spanish, né? As duas não existem mais. Não existem mais. Eu não sei o que aconteceu com a Spanish, porque também tá faltando conta, né? Tá faltando... Deixa eu ver aqui. TK. Foi só desintegrada mesmo, parece. FA, TK. Não sei para quem que ficou essa área aqui de Burgari. Não, não a de Burgari, desculpa. Eu quero ver a Vandali. Isso. Vandali ficou para quem? Ficou para a NN. TK, TNT. Está sendo contestado. Essa área era completamente da Spanish, né? Essa área que eu tô aqui, ela era completamente da Alp, né? Que sumiu também. A TNT está conseguindo contestar aqui. A ANN também está por aqui. E aí tem eu, né? E mais alguns ali que eu nem sei como vieram parar aqui, porque não tinha antes, né? 19 aldeias aqui da nossa, não sei como é que vieram parar aqui. Mas, ponto, né, gente? Eu fiquei completamente cercado ali, mas permaneci, ainda estou permanecendo. Esse rapaz aqui, ó, que é uma pena, porque ele queria vir para a nossa guilda. Eu mandei mensagem lá para outro líder, mandei mensagem para esse novo. E pronto, ninguém chamou ele, né? Quando eu recebi ataque foi dos NN, não foi dos TNT. Então, tipo assim, pena. Esses dois aqui são dois jogadores que jogam juntos, tá? Ponto. Eu tentei chamar eles dois. Aí eu ia ter mais um cara com uma boa conta aqui, né? Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? É que é muito dinâmico assim mesmo. E no 3x também vai ser assim. Ponto.
Não tem espaço para você ficar de muito lero-lero. Você tem que reconhecer quais são os caminhos que você tem que seguir. Porque, eventualmente, sendo bem sincero, a BR, sem outras alianças, né? Sem implementações, sem busca de jogadores, só perdendo, sem uma diplomacia acertada, ou seja, planejada, corre o risco de, daqui a um tempo, 2, 3 semanas, desintegrar. Desintegrar tanto na saída dos jogadores, como na extinção dos jogadores. E ponto. Não tem o que fazer, sabe? Mas, como eu falei, eu ainda conseguiria sobreviver aqui. E depois de sobreviver aqui, eu seria puxado num movimento para outras guildas. Mas sempre os jogadores que estão ainda saudáveis, eles acabam sendo puxados, né? Aqui eu já estou recebendo um ataque agora. Exatamente agora. Deixa eu ver aqui se eu tomei espionagem. Não, não tomei espionagem não. Porque... Ah, tá. Eu estou com esses 30 relatórios aqui. É das espionagens que eu fiz, né? Bom, deixa eu ver. Que horas que bate isso aqui? 4 minutinhos. Isso aqui chega em 2. Eu vou tirar os... Eu vou tirar os... Só os... Como se fala? Nossa, os espiões. Relógio. E pronto, gente. Eu vou fazer essa defesa aqui. Tirar os recursos ali, tudo. Né? 2, 3, né? São 3 minutos. Para poder tirar os espiões. Eu vou redirecionar eles. E aqui é bom, ó. 325, tá, gente? Não tem nada para eu redirecionar aqui. Por isso não dá para fazer. Mas a ideia era você conseguir, tendo uma tropinha ali, você redirecionava logo elas. Mas não tem nenhuma para fazer isso. Deixa eu ver aqui. O que eu tiro? Deixa eu já aumentar aqui uma... Quem está me atacando é aquele cara da REM. Ponto. Ele deve ter espionado. Como eu não tenho espião na aldeia, ele veio atacar. Eu tenho quanto aqui de esconderijo mesmo? 240. Ai. Tirar para 7. Pronto, eu vou tirar tudo. Deixa eu só ver aqui com o que eu gasto a mais. Mais nada. Vou tirar tudo para a outra ali. Para 7. Não, eu vou tirar para 1. Vai dar 25 minutos. Não tem problema. E pronto. Eu acho só que ela não vai suportar. Ela não vai suportar. Ela vai suportar sim. Vamos ver o que tem na 7. A 7 já está com cereal negativo. Vou aumentar o cereal. E pronto, né? Bom, eu vou fazer talvez um corte aí. Bom, voltei. Eu nem sei se vai dar tempo, tá, gente? De eu tirar a defesa ali. Já bateu, o que que houve? Não sei. Vista geral. 49 segundos, deixa eu tirar. Acho que deu tempo sim. Pronto, 22 minutos. O que eu vou fazer aqui na 7? Na 7 eu vou mandar para cá. Tá? Reenviar. 325 para 8. E pronto. Mando de lá para cá, de cá para lá.
Vamos ver o que vai rolar aqui na 8. Quanto que eu vou perder de tropa. Né? 500 e pouco. Ficou 48 negativo só. Ele ataca uma, depois ataca a outra. E eu já estava aqui para poder mandar mais tropa. Né? Fiz o suspense, né? Acabei de fazer um suspensezinho. Tô aumentando a barreira ali, né? Vou mandar mais 1000 e alguma coisa para a 08. Porque na 07 já não acredito que ele volte. 1h40. Se eu botar com o herói junto, vai dar quanto tempo? 1h06. E vai ser isso que eu vou fazer. 1h06 para ele ir. Ponto. Vamos ver lá o que deu. Tentou um assalto. Perdeu, né? Perdeu aí um pouquinho e tal. Eu perdi também. Mas aí o prejuízo dele foi maior que o meu, né? Foi maior que o meu. Deixa eu ver por aqui. Eu perdi 60 mil de recurso, ele perdeu o triplo, o quádruplo, quase o quíntuplo. Então tá tudo certo. Muito bom, gostei, maravilhoso. É assim que tem que ser. O cara não... O cara se lascou. Quanto que eu perdi aqui? Deixa eu ver. Só para mim ver uma coisa. Foram 14419. Aí na 1 eu vou mandar 19 para a 7. Ou não, eu vou mandar 59. 69 no caso. 69. Só vou fazer 250 e dá 08. Eu vou mandar 144 de lanceiro. Porque vai chegar esses aqui e ela vai ficar com mais. Então vai ser isso só. Envio. Ué. Será que o meu ataque foi na 8? Foi na 8, né? E eu mandei para 7. Enfim. Vai ser isso. 144. 69. Para a 8. A 8 que é a espartana. E é só isso, tá, gente? Tá gravando, né? Tá. Eu tô com medo agora, desde que aconteceu aquela parada com os outros vídeos, que eu ainda não fiz, né? Não regravei eles. Eu tô com medo de acontecer de novo, de eu não estar gravando e eu achar que tá gravando e fazer um vídeo longo e depois ter que regravar. Mas pronto, gente, eu tô falando da minha decisão. Eu já passei pro líder essas questões assim, eu passei minhas intenções. Tô à mercê de qualquer ação que ele vá tomar, mas também já expliquei também até o motivo, inclusive, de eu não ter puxado defesa para cá. Eu não acho que seja necessário puxar defesa para cá, porque eu acredito que eu consigo lidar com ataques vindo nessa aldeia que não vão conseguir zerar ela, né? E também acredito, estou apostando, e aí é uma coisa meio esdrúxula de se dizer, mas são coisas que você tem que ser consciente de si mesmo. Como jogador, você é uma pessoa, ponto. Você tem que saber disso. Você é uma pessoa. E aí, qual é o ponto? Eu entendo que... Prússia. Eu entendo que... Nossa, isso aí aqui o cara cagou na... Esse é o tipo de coisa que vocês não devem gastar energia para defender, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que o cara vai fazer aqui? Ele vai fazer encaixe, entende? Ele vai tentar conquistar a aldeia.
se ele for conquistar a aldeia. Mas olha para essa aldeia, entende? Então, não, não façam isso. Isso aqui eu vou dormir, vou acordar, entende? Se ele levar a aldeia, levou a aldeia. Não vou, né? Vou tentar fazer um encaixe depois desse ataque, que demora 8 horas. Ou seja, só para vocês entenderem isso aqui. 8 horas para bater o ataque. Bate às 2h46. Eu vou vir aqui, vou tirar um print. E vou puxar ele lá para cima, tá? Ali para cima. 2h46 e 1. Esse ataque pode ser o segundo também, tá? Ele pode ser o segundo. Mas eu só dei 900 e pouco. Abrir. Abrir. Aí vai para cá. Ponto. 2h46 e 10. Aí eu vou aqui na outra. Aí eu venho aqui na minha 02. Que tem uma diversidade de tropas aqui, tá? Aí eu vou fazer o encaixe a partir daqui, porque eu tenho 8 fucking horas para fazer encaixe. Então eu vou marcar tudo e eu vou ver os horários de tudo. Ponto. 8 horas, 2, 5 horas, 2 horas, 2 horas, 4 horas, eu quero 8. 6 horas e 40, 8 horas e 2, uma pena, 4 horas e é isso. Então eu tenho 8 horas e 2. Rinkt. Beleza. Esse aqui é Rinkt da nova aldeia. Pena que é pouquinha tropa. Mas beleza. Rinkt daquela da nova aldeia. Só para voltar. Reenvio em massa. Cadê o Rinkt da nova aldeia? Esse aqui. Ponto. Aí. Não sei se vocês estão ouvindo daí. Mas tá. Barulho terrível. Aí às 2h01. Aqui eu tenho 2h46. Nossa, falta 46 minutos. Aí eu vou encaixar essa daqui. 46. Aí eu vou ter que vir aqui no relógio de novo, né? E aí eu só não vou deixar a gravação pausada e voltar aos 40 e pouco, porque aí é muito tempo com o computador pesando, tá? Eu vou fazer o encaixe depois e vou voltar no vídeo. Mas eu vou ficar fazendo os encaixes, sabe? E pronto. Mas você vai buscar esse encaixe onde? Na aldeia mais longe, gente. Na mais longe. Se ele fizer um segundo ataque antes de eu sair com qualquer defesa minha, aí eu fiquei muito lascado, vocês entendem? Aí eu não tenho como defender. A única maneira que eu vou ter de defender vai ser colocar vai ser colocando como posso dizer? Uma tesouraria nível 10 e ligando a confusão dos rivais. Ou não tem, não sei se tem confusão dos rivais no pequena, acho que tem. Mas essa é a única maneira de eu salvar e tal a aldeia. Mas qual é o ponto aqui? É não criar histeria. Esse tipo de problema, igual está surgindo aqui agora, esses problemas você tem que ser capaz de resolver sozinho. Aí você vai pedir defesa para defender uma aldeia que não tem nem população. Outra pessoa vai pedir defesa para defender uma aldeia que não tem nem população. Outra pessoa vai pedir defesa também. Gente, não é assim que joga, tá? Esse é um ponto. E aí quando o líder ou a liderança tá pedindo defesa para isso, aí tá todo mundo indo pro buraco, entendeu? Esse é o ponto. Quando a liderança não sabe o que ela tem que fazer, a maneira como ela tem que abordar as coisas e tudo, aí aí as coisas estão indo muito mal, tá indo muito errado. E a boa vontade é boa vontade, mas não vai consertar isso, entende? Precisa de informação, precisa de conhecimento, precisa de preparo, precisa de tempo, precisa de disponibilidade, enfim, coisas desse tipo. Se não há as qualidades para liderança, joga como jogador, ponto. Não inventa moda, sabe? E até jogando como jogador, você vai precisar fazer muita coisa, sendo um bom jogador. Então, para ser líder,
Você ainda precisa saber escolher bons jogadores. E não tentar carregar todo mundo, sabe? Enfim, esse aí é meu recado. O vídeo vai ficando por aqui. Depois eu talvez encaixe esse daqui ou volte no próximo vídeo aí com os encaixes e tudo mais, com os ataques já tendo batido e tudo mais. Valeu, um abraço, fui!